O maior vacilo que eu vejo nas empresas cometerem é não fazer o registro do Sim. funcionário. Cara, isso aí vou dizer que é um erro sem perdão. Porque a economia é tão pequena para o risco tão grande. É. Vamos lá, vou te perguntar, você que é especialista no tema. O que acontece com a empresa se caso um funcionário não registrado sofrer um acidente e ficar inválido? Quais seriam as consequências para a empresa disso? Nossa, muitas consequências. A principal delas é o financeiro, né? Que vai comprometer completamente o Aí financeiro. esse cara é Pode... arrimo de família, ele cuida de uma casa, tem os filhos dele. Ele não está assegurado porque não é só o registro, né? Sim, O registro ele é ele é o complemento de tudo, ele é um do todo. Por quê? Quando ele está registrado, ele está assegurado. sim. A previdência ele está paga. Então, se Tá. ele ficar inválido, ele vai ser afastado e vai receber pela previdência. Nesse caso, ele não teria a previdência. Não, Consequência, a empresa pagar. a empresa iria pagar. Então, quando um cliente chega para mim, ó, não quero registrar, não quero fazer, eu quero ficar... Sim, vamos falar de contrato de experiência. Contrato de experiência, ele é obrigado a registrar ou não? É obrigado a Mas tem uma registrar. dúvida nisso aí. É obrigado a registrar. O contrato de experiência, sim. É obrigado a registrar. Porque é um contrato de trabalho também, É né? um contrato de trabalho. Ele só não recebe o aviso prévio, porque já tem data certa para finalizar. Mas todos os direitos ele recebe. Entendeu? Até o Entendi. recolhimento do FGTS. Seguro-desemprego também não, por causa do tempo. Mas tem todos os direitos. Aí o cara não quer, não vou registrar porque ele tá só na experiência. Mas, poxa, você mesmo falou. Na indenização não tem direito a aviso prévio, né? Sim, não tem direito. Porque é um contrato já Com data determinado, definida. É. data definida. Então, por que não faz? Não, porque não entendo por que não registrar. Deveria registrar, porque a intenção do contrato de experiência é ver se aquele empregado tem o desempenho suficiente para efetivar ele, no caso, né? Converter em contrato por prazo indeterminado. Entendeu? Deveria registrar, mas na prática a gente vê que realmente as empresas não querem. Algumas ainda. Principalmente de obra, de engenharia. Porque sabe que vai terminar a obra, aí não vai precisar daquele empregado. Aí não quer Aí não registrar. registra. Cara, vê, a construção civil. Vê o risco que tem no canteiro de obra. Muito, muito risco. De cair uma pedra na cabeça do cara, de o cara pisar num prego, de cair uma viga, o cara cair da laje. Eu acho que todos os riscos existentes estão Aí dentro não. de um canteiro de obra. Falou tudo. É Não verdade. é? É verdade. Porque assim, lógico, existe outro risco, né? Acho que a explodir não vai explodir um canteiro de obra, né? Mas assim, o risco de um acidente de altura, um risco de perfuração, o cara pisar num prego, pô, tem um monte de risco. É. E o cara não faz o registro. Falando de risco, eu lembro de um caso que nós tivemos, a gente não vai citar nome porque o Código de Ética não permite, né? Sim. A gente falar nome de processo, número de processo, nem de cliente. Mas eu lembro de um caso de um cliente que ele sofreu um choque elétrico. Lembra desse caso? Tá Uhum. lembrado do que eu tô falando? Lembra. Explica aí, como é que foi esse processo? Ele levou um choque elétrico A gente pode falar sobre isso, né? Pode. Eu acho que pode. Eu tenho um pouquinho de medo da OAB. E se tiver algum advogado assistindo, sabe como é que é, né? Já. Eu e a OAB, a gente tem uma relação de amor e ódio. Não, mas eu acho que pode. A gente tá comentando, né? Um pouco da experiência. Isso é normal. Tá dando aula. Isso aqui é uma aula. É. Aula a gente pode dar aula. Tá instruindo estudante. O caso fictício. Fala esse caso fictício aí desse acidente. Ele exercia desvio de função. E aí ele foi colocado. Ele aí exercia desvio de função, mas ele era uma pessoa desenrolada, né? Ele sabia um pouco de tudo. Então ele foi colocado para mexer com eletricidade. Então ele recebeu esse choque, teve um dano estético imenso. E eu lembro que o juiz, em audiência, disse para o proprietário da empresa: eu posso fechar a sua empresa se você não fizer um acordo. Porque o dano estético dele ficou para a vida toda. Até hoje lá, e realmente é um risco muito grande.
A empresa não fornecer os equipamentos de proteção e ainda fazer com que o empregado exerça uma atividade diversa em desvio de função sem a segurança devida. Eu lembro do argumento da parte reclamada da empresa, né, que a gente estava pela parte do funcionário, que ele falou o seguinte, esse funcionário entrou bêbado na empresa. Tu lembra disso? Não, essa parte não. Acho que isso aí foi antes da audiência. Ele falou, mas ele estava bêbado. Ele não tinha autorização para entrar, entrou na empresa e cometeu. Nesse caso, o cara estava bêbado, entrou e foi trabalhar. Qual que é a obrigação da empresa nesse contexto aí? Olha, a empresa deveria mandar ele para casa, né? Ficou lá com ele, assumiu o risco, né? Assumir o risco. E aí o acidente aconteceu com desvio de função, porque na carteira dele, ele era uma função totalmente diferente que mexia com eletricidade e tal, eletricista, técnico de eletricidade. Ele não tinha nada a ver com isso, e aí ele exercia essa função. E aí por um descuido, não sei se realmente estava alcoolizado ou não estava, mas por um descuido aconteceu um acidente. Desvio de função, já que entrou nesse tema. Como é que a gente prova o desvio de função? Como é que o funcionário ele pode provar um desvio de função? Por fotos. Eu vejo muito por fotos. Na justiça, né? Eu vejo também por testemunha. Antes era um pouquinho mais difícil de ganhar. Hoje eu acho mais fácil. Por conta das fotos. Entendeu? Mesmo assim, tem muito juiz que não dá credibilidade. Porque como você disse, né? Que teve a questão do funcionário tirar uma foto varrendo. Entendeu? Então pode ser montada. Mas hoje em dia tá mais forte. Antes não era muito não. Mas hoje eu tô achando.